Santo é o Senhor. O sangue de Cristo está nesse lugar. O sangue de Cristo está nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou até a última gota, em sinal de amor, em sinal de obediência, Senhor Deus, por nós. Louvado e exaltado é o teu santo e poderoso nome. Aleluia, Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Somos limpos. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. eu sou livre. Eu sou livre. Em teu nome, Senhor, nós somos livres. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Posso ouvir só a igreja? Alvo mais que a Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Você é livre. Eu sou Em Cristo Jesus você é livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Você é livre. Pelo sangue de Jesus, você é livre. Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Nós esperamos o dia, Senhor, conforme o Senhor disse que o Senhor voltaria e nos buscaria, conforme o Senhor disse que o Senhor tem mansões preparadas para nós. Nós estamos esperando esse momento, Senhor. O Senhor não é filho do homem para que minta. O Senhor cumprirá. Isso é o que tem nos erguido a cada manhã, Senhor. A confiança na Tua palavra, a confiança no que o Senhor diz. Aleluia, aleluia. O Senhor cumprirá. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem contra nós será? Quem contra nós será? O bom pastor não vai deixar faltar. Não vou temer, eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Aleluia. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. o meu Deus Nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas sua palavra permanecerá. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se
Senhor é santo, digno é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Oh, Senhor. Tu és Emanuel. Oh, Deus, quem me prometeu? Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas tua palavra permanecerá. Tua palavra permanecerá. Tua palavra permanecerá. Por mais que tentem atacar a igreja do Senhor, a tua palavra permanecerá. A tua palavra que nos sustenta. Oh, Deus. Ele virá, eu o verei, na sua mesa cearei. Ele virá, eu o verei, na sua mesa cearei. Aleluia, Senhor Deus. Oh, Deus. Quem me prometeu? Só as vozes. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas sua palavra permanecerá. Aleluia. Senhor Jesus, Ele nos amou tanto, que Ele deixou o céu e veio habitar entre nós. Por amor a mim e a você, Ele veio para essa terra para nos ensinar, nos deixar uma palavra e nos deixar a melhor notícia, que Ele fala que Ele subiria, mas que Ele deixaria entre nós o Consolador, o Espírito Santo de Deus, nosso amigo fiel. Louvado e exaltado é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Deixou os céus para me encontrar aqui. Aleluia. O amor assim
mundo nunca vai conhecer. Naquela cruz. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. Vamos levantar um altar de adoração. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si, aleluia, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia! No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus,
Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, engrandecido teu nome. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Aleluia! Quem está liberto aí pela cruz, em nome de Jesus, dá um forte aplauso a Ele, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Sente-se, por gentileza. Eu queria contar um testemunho. Pessoal, tem gente em pé lá atrás. Tira a bolsa que está sentada, fazendo favor. Coloca a bolsa embaixo do seu assento ou na aeronave em cima. Glória a Deus. Recline tua poltrona para a posição vertical, que nós vamos decolar hoje, amém? Até o Lexei está aqui, gente, olha ali. Você mudou de lugar achando que eu não ia te ver, né? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Meu Deus. Cadê a foto do meu tomatinho? Está aí ou não? Põe aí para mim. Vamos, Maico. Aí, deixa aí. Vou contar um testemunho para vocês. Eu plantei em casa, numa jardineira assim, ó, uns condimento, alecrim. Eu gosto de condimento, salsinha, cebolinha, tem manjericão, e plantei aquele tomatinho cereja, esse tomatinho cereja aí, né? Mas plantei a semente, e veio crescendo, regando todo dia, e cuidando. Eu ficava com 5 centímetros, 10 centímetros, e aquele trem crescendo. Eu falei assim, meu Deus, que legal, né? De repente deu flores, e de repente começou os tomatinhos, e é meu caminho, porque a hortinha que eu plantei é o lugar onde eu passo. Todo dia eu via eles, né? Sabe quando você vê crescendo? E aquela alegria de ver os tomatinhos crescendo. E a hora que chegou nesse tamanho aí, a hora que ainda não estavam maduros, ainda não estavam prontos, de repente eu vi o galho cortado, quebrado, jogado no chão. Pensa um cara que ficou com o coração partido. Fiquei com o coração partido. Aquele galinho cortado no chão, todos os tomatinhos lá. Assim, nossa, que dó. Até apanhei os tomatinhos e pus ali, né? Fiquei chateado. Mas não murmurei, porque eu aprendi que o diabo não vai receber nenhum louvor e nenhuma adoração da minha boca. Enfim, passaram-se 2 dias. Eu fui no fundo do meu quintal. Passa a próxima foto. A outra. Vocês são ruins mesmo, hein? Olha lá. Ó. Passei no fundo do meu quintal. Dá uma olhada. Eu olhei e falei assim, gente, parece pé de tomate isso aí. Aí passa a próxima. Aí eu olhei lá, fui lá ver. Olha o tamanho dos tomates plantado no fundo da minha casa. Presta atenção, eu moro nessa casa faz 12 anos. Nunca apareceu um pé de tomate lá naquela casa. 2 dias depois que o meu galinho tinha quebrado, pastora Célia,
Eu fui lá no fundo, tinha uns 10 pés de tomate, que não fui eu que plantei, que não foi ninguém que plantou, que nasceu não sei como, alguém deve ter tacado um tomate ali, e estava aquele pé já bonito, grande, com os tomates que era 10 vezes o tamanho daqueles que eu tinha perdido. 2 dias depois, em 12 anos, nunca apareceu um pé de tomate no meu quintal. 2 dias depois que quebrou o meu galinho, apareceu esses tomateiros aí. E talvez para você é coincidência, mas para mim, Deus falou algo no meu coração, falou o seguinte: Léo, fique tranquilo, se o diabo se levanta contra você por um caminho, por 7 ele tem que sair da tua presença. Fica tranquilo, é eu que cuido de você. Você não precisa ficar preocupado com essas coisas. Pode deixar que eu cuido de você. A colheita que eu dou para você é muito maior do que a que você plantou. Deus falou isso para mim na prática, pastora Célia. A colheita que eu tenho para você é muito maior do que aqueles tomatinhos pequenininhos que você plantou. Isso é um testemunho que eu quero contar, que aconteceu essa semana. Por isso que eu tirei as fotos. Na verdade eu nem tinha a intenção de compartilhar isso com vocês, mas eu tinha tirado as fotos e falei assim, não, deixa eu contar para eles que é bênção. Trazendo para nós, como reino de Deus, a palavra de Deus fala a respeito de princípios. E o princípio da semeadura, querido, quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite, ele é real, é bíblico, e Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, meu irmão, talvez você não tenha, assim, a coragem ou a fé de se desprender do tomatinho pequenininho. Talvez você queira segurar o teu tomatinho pequenininho. Enquanto você segura, você nunca vai ter uma colheita sobrenatural, porque é bíblico. Deus não vai te dar uma colheita se você não fizer semeadura. Quantos estão entendendo? Diga amém. É teu momento, caso você queira trazer o teu dízimo e a tua oferta. Aqui estão os gasofiláceos, caixinha da África, caixinha da ação social, tem o Pix, na frente da tua cadeira também tem um Pix, o QR Code, caso você queira fazer isso virtualmente, tá bom? Semeie em nome de Jesus e colha sobrenaturalmente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Da África. Na rocha. Glória a Deus. Glória a Deus. Crianças, venham para frente já também. Aproveita o embalo. Vamos, Miguelzinho. Vamos. Estenda a tua mão para cá, queridos. Vamos orar, abençoar essas crianças. Cadê a tia que vai cuidar deles? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas crianças. Espírito Santo, cuide do coração de cada uma delas, Pai, e que essas sementes que serão lançadas possam cair num solo fértil, e que essas crianças possam crescer em graça, em estatura, em verdade, para a honra e glória do seu santo nome, que nós oramos e abençoamos essas crianças, em nome de Jesus, amém, amém. Bom culto para vocês, crianças.
Pois comporta lá. Tchau. É nóis. Os cooperadores, tem gente em pé aí? Tem bastante cadeira. Vocês não querem sentar, não? Amém. Agora eu preciso que você aquiete teu coração. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar mais um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje é um culto muito especial para mim. É um culto muito decisivo como pastor dessa igreja. Muito importante mesmo. Eu sei que vocês sabem, não era para eu contar, mas todo mundo já contou, que eu estou num propósito de jejum. Acho que dá para ver também, né? O nego está falando de frente, parece que eu estou de lado, e de lado parece que eu sumi. Só a cabeça que não emagrece. Vai. Mas enfim, eu tenho clamado muito para que Deus dê um direcionamento profético, para que a gente realmente entenda o tempo que a gente está vivendo, para que a gente realmente se aproprie das promessas para esse tempo, daquilo que Deus tem reservado, a porção de Deus para cada um de nós. Eu tenho clamado, eu tenho buscado, e Deus tem respondido de maneira sobrenatural. E então eu quero que você entenda a seriedade desse culto, porque esse culto é a resposta de tudo aquilo que eu tenho buscado. Esse culto realmente é um culto que eu até coloquei no grupo da Yamir, que para mim vai ser um divisor de águas da história da nossa igreja. Eu creio nisso, mas eu preciso que o teu coração esteja aberto. A semente que o semeador semeou é perfeita, é a palavra de Deus. A semente, ela é perfeita, só que ela cai em solo rochoso, solo à beira do caminho, entre os espinhos, mas ela também pode cair num solo fértil. O solo é o coração de vocês. Se o coração de vocês estiver fechado, a semente plantada morre, diz a palavra. Então, queridos, eu queria pedir que você fechasse seus olhos e conversasse com o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, abre meu coração nessa noite. Prepara o solo do meu coração, prepara a terra do meu coração, para receber aquilo que o pastor Leonardo vai falar, aquilo que o teu Espírito Santo vai falar através da vida do pastor, em nome de Jesus. Oh Deus, vem papai. Eu não sou nada sem a tua presença, Deus. Quem convence é o Espírito, quem convence é o teu Espírito, Deus. Por isso eu clamo: Abba, Pai, venha sobre essa igreja, Deus. Venha sobre essa igreja, venha sobre essa casa, Pai. Deus, o Senhor falou que derramaria do teu Espírito, então derrama do teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus, Deus. Eu quero decretar agora no reino espiritual, que todo grilhão, toda cadeia caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo empecilho das pessoas receberem a palavra de Deus, caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo demônio roubador, saia deste lugar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu profetizo que sobre este lugar, a glória de Deus, a presença de Deus vai reinar, em nome de Jesus. Venha o teu reino, Deus, e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor?
Sente-se, por favor. Pedro, senta ali do lado da minha mãe, por favor. Glória a Deus. Quem está de coração aberto, diga amém. Lucas 24, 49. Troca o microfone aqui para mim, fazendo favor. Lucas 24, 49. Está escrito o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Repita a palavra promessa comigo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Ei. Alô, som, ei, vai com o que está funcionando por enquanto. Deus deu uma promessa, existia uma promessa. Agora, existia também uma condição. Deixa o versículo aí para mim, por favor, Maico. Eis que envio a promessa, e permanecei, pois, na cidade, até que Jesus, ele encontrou seus discípulos, ele deu essa seguinte ordem: existe uma promessa, mas existe uma condição, você precisa permanecer na cidade, até que do alto você seja revestido de poder. Quem entendeu, fala amém. Quem não entendeu, você precisa estudar um pouquinho mais de interpretação de texto, meu irmão, porque esse não tem como não entender. Muito bem, escuta, se você quer receber a promessa, você tem que cumprir a condição, e é sobre isso que eu quero falar. Deus é um Deus condicional. Repita comigo, fala assim: Deus é um Deus condicional. Deus é Deus de aliança, não é? Nós cantamos: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não... Tá bom. Segura, Ezequiel. Deus é um Deus de aliança, mas toda aliança tem dois lados. Você nunca faz uma aliança só com você, sozinho. Aliança tem dois lados, tem duas partes, e Deus é um Deus de aliança, e Ele se aliançou conosco, e nós com Ele, amém? Agora, o que significa que Deus é um Deus condicional? Que Ele age mediante a algumas condições, e eu quero te provar biblicamente. Nós acabamos de falar a respeito de colheita, né? Para Deus te dar a colheita, você tem que fazer o quê? Plantar, semear. Sim ou não? Está escrito lá. Alô? Aê! Glória a Deus. Para você colher, você tem que plantar. Está escrito na Bíblia, lá em Gálatas 6:7. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, para proteção, vou te dar um outro exemplo, tudo bíblico para você entender. Para proteção, para que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, o que você tem que fazer? Habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é isso que está escrito lá no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor:
E aí vem uma série de promessas referentes à proteção. Inclusive, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não te assustará da peste que voa, da mortandade que assola o meio-dia, da peste que voa de noite, enfim. A proteção, ela está condicionada ao habitar no esconderijo do Altíssimo. Quem concorda, diga amém. Para você prosperar e ser bem-sucedido na terra, qual que é a condição? Josué 1:8, medita neste livro dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Olha lá, aí, gostei. Quem que está aí? É o Maiquinho mesmo? Glória a Deus, Maiquinho, obrigado. Muito bem, para achar a Deus, qual que é a condição que você precisa fazer para achar a Deus? Buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele fala, se me buscardes, eu me deixarei achar. Se me deixardes, eu também vos... Então você entende que, para Deus agir, Ele espera a nossa ação. Deus é um Deus condicional. Se me buscardes, eu me deixarei achar. Agora, se você não buscar a Deus, você não vai achar Ele. Não é tão difícil de entender assim. Deus é um Deus condicional. Quem concorda, diga amém. Vou dar o último exemplo para a gente partir. Para você se tornar filho de Deus, o que você precisa fazer? Aceitar Jesus, recebê-lo como Senhor da tua vida. Porque existe um ditado que o diabo colocou na humanidade, que fala assim, todos somos filhos de Deus. Isso é uma mentira lavada, não acredite, nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Escuta, coloca aí João 1:12 para mim. Todos nós fomos criados por Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. E eu vou te explicar essa diferença. Você foi feito por Ele, e Ele planejou uma vida para que você se torne filho. Só que se tornar filho é uma escolha do filho e não de Deus. Deus, Ele deseja que todos sejam salvos. Esse é o desejo do coração de Deus, que cada um de nós nos tornemos filhos. Mas para que nos tornemos filhos, nós precisamos falar assim, eu quero que Deus seja o meu Pai. Eu quero que Deus seja o meu Senhor. E em João 1:12 está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de o quê? Serem feitos. Calma aí, para nos serem feitos. Serem feitos significa que eles não eram. Serem feitos significa que não eram, e a partir deste momento, que as pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles se tornam, eles foram feitos filhos de Deus, e a partir desse momento o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. A partir desse momento a glória, a presença de Deus vem, e você se torna um filho de Deus. Ou seja, existe uma condição para cada ação de Deus. E eu desenvolvi uma frase, Deus não age, Deus reage. Deus não age na tua vida, Ele reage na tua vida. De acordo com as tuas atitudes, de acordo com o teu posicionamento, de acordo com aquilo que você crê, de acordo com aquilo que você faz,
Deus, ele se move de acordo com os teus movimentos, com as tuas atitudes. E isso precisa entrar na nossa mente. Isso precisa entrar no teu coração, meu irmão. Porque senão você fica num estado de passividade, esperando o agir de Deus. E Deus está lá no trono esperando o teu agir para Ele reagir. Nossa, Deus não faz nada, Deus não me abençoa, Deus não abre as janelas dos céus na minha vida, Deus não me dá prosperidade. Calma aí, Ele já deu a chave. Você tem virado a chave? Você tem turn point? Você tem executado os princípios para que Deus possa reagir na tua vida? A tua passividade, querido, leva à passividade de Deus. A tua inoperância leva à inoperância de Deus na tua vida, porque Deus não age, Ele reage. Muito bem, repita comigo, fala assim: existia a promessa do derramamento do Espírito, mas existia uma condição: permanecer em Jerusalém. 1 Coríntios 15, 3, por gentileza, Maico. Três. Isso. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram, já dormem. Olha para mim, quantas pessoas eram? Não, volta lá. Quantas pessoas eram? Mais de 500. Vamos colocar, arredondar para 500. Beleza? Quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu para mais de 500 e deu essa ordem: permanecei lá até que do alto sejais revestido de poder. Por favor, Atos 1:15. Atos 1:15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Vamos entender. Jesus apareceu para umas 500 pessoas. Jesus falou o seguinte: vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Essa é a promessa, essa é a condição. Permanece. Só que, quando eles estavam lá em Atos, na igreja primitiva, na assembleia tinha apenas 120 pessoas. Atos 2:1, próximo capítulo. E ali naquela assembleia, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos, repete comigo, fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero te fazer uma pergunta: todos quem ficaram cheios do Espírito Santo? Fala. 120. Mas não foi os 500 que ficaram cheios do Espírito Santo? Não. Por que só os 120 que ficaram cheios do Espírito Santo? Foram aqueles que cumpriram as condições.
Só foi cheio do Espírito Santo aqueles que permaneceram. Só foi cheio do Espírito Santo aqueles que obedeceram Jesus, que cumpriram. Tinha a promessa. Jesus falou: fica aí que eu vou encher vocês. 120 ficaram. 380 não acreditaram. Ou talvez tinham outras coisas mais importantes para fazer. Ou talvez se distraíram com coisas desse mundo, com projetos terrenos. Não, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que dar prioridade para isso. E não foram cheios do Espírito Santo. Eles só ficaram sabendo. 380 discípulos só ficaram sabendo que 120 foram cheios do Espírito Santo. Porque desobedeceram. Porque não cumpriram a condição da promessa. Até aqui, quem entendeu, dá um glória a Deus. Que bom, vocês são inteligentes. Agora, Atos 2:17, vamos pular para o 17. E eu quero falar para você, meu irmão, para mim. Essa promessa que Jesus falou era para os discípulos. Agora eu vou falar de uma promessa que é para mim. E essa promessa está escrita ali, ó. E acontecerá nos últimos. Quem acha que nós estamos vivendo os últimos dias aí, levanta a mão. Porque se não for os últimos dias, gente, se Jesus não tiver para voltar, eu não sei o que vai acontecer com esse planeta, Aurelinda. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será, meu Deus, essa é a promessa, cara. Olha que promessa maravilhosa que nós estamos vivendo, que essa geração está vivendo, que eu e você estamos vivendo. Que promessa linda, que promessa maravilhosa é essa que Deus deu para a gente. Agora presta atenção, assim como em Jerusalém tiveram 120 e tiveram 380, tiveram pessoas que realmente participaram da promessa, usufruíram da promessa, e tiveram pessoas que só ficaram sabendo, e que talvez, imagina, Rodolfão, imagina o cara que falou assim: eu preciso ir em casa para assistir Netflix, não vou ficar aqui não, e de repente ele ficou sabendo daquele mover que aconteceu, e ele não estava lá. Imagina o arrependimento que não bateu nele. Bem que Jesus falou, eu podia ter permanecido, eu fui me distrair com outras coisas, fui pensar em outras coisas, não dei a devida importância, não busquei o reino de Deus em primeiro lugar. Ele deve ter se sentido um lixo, por não ter participado da promessa. Assim como aconteceu nos dias de Jesus, assim vai acontecer nos nossos dias. Deus vai levantar os seus servos, os profetas, Deus vai levantar homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço, Deus vai levantar homens e mulheres que busquem a Deus de todo o coração, que o adorem em espírito e em verdade. Deus vai levantar, e vai ter aqueles que não vão participar desse mover, que vão só ver. Vai ter pessoas que não vão cumprir as condições, que só vão ver o avivamento vir através da minha vida, porque eu vou estar no avivamento, eu vou.
Quem vai estar aí em nome de Jesus? Eu fiz essa oração para Deus, lá no Bambu de Junqueirópolis. Falei assim: Deus, não me deixa fora dos teus planos. Eu quero estar até o tutano, misturado, aliançado. Eu não quero só olhar, ver, presenciar o avivamento. Eu quero arrastar o avivamento para a terra. Eu quero trazer esse avivamento para a terra. Eu quero ser um instrumento de Deus neste avivamento. E esse desejo no meu coração começou a brotar de maneira exponencial. Começou a crescer, crescer, crescer. E eu quero incendiar o teu coração a partilhar desse mesmo desejo, querido. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Você levantou a mão aí, falou que está vivendo os últimos dias. E se você acredita na Bíblia, está escrito, cara, que o avivamento vai vir, que Ele vai derramar o Espírito dEle sobre a tua vida, sobre a minha vida, mas existem condições, porque Deus, Ele não age, o Deus, quase ficou bonito, Deus não age, Deus, você consegue entender? E agora, qual é a condição, pastor Leonardo? Qual é a condição da promessa? E eu vou te dar o revestimento do Espírito Santo. Exige algumas condições nossas, algumas atitudes nossas. E para explicar a condição, eu quero ler um texto que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Segunda Reis 4, 1. É um texto muito conhecido, que todos nós já conhecemos, mas eu quero explicar a condição através dele, tá? Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de... Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite, entenda, o azeite transbordou, 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 até que não tinha mais vasilhas vazias. Quem entendeu isso, fala amém. A Bíblia é cheia de representatividade, e quando a gente fala do azeite, nós estamos falando do Espírito. O azeite é um tipo do Espírito Santo. O transbordar do azeite é o derramamento do Espírito Santo. A multiplicação do azeite é o derramamento do Espírito Santo. Então esse texto fala claramente a respeito do transbordar, do multiplicar do Espírito Santo. Quem entendeu, fala amém. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar: para Deus derramar o azeite, existe uma condição. A promessa é que Ele vai derramar o azeite, mas qual que é a condição? Tem que ter vasilhas vazias, tem que ter vasilhas dispostas
a serem cheias. Sem as vasilhas, o milagre não acontece. Sem a ação de ter vasilhas vazias, não existe a reação de Deus em transbordar o azeite. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Imagina aquela viúva ali, ela pediu emprestado vasilhas, mas ela esqueceu uma vasilha lá na prateleira. Um vizinho dela tinha uma vasilha vazia, só que não emprestou. Aquelas vasilhas que estavam longe, distante, elas foram cheias de azeite, mas estavam vazias. Deixa o Espírito Santo ir ministrando no teu espírito aí. As vasilhas estavam vazias. Nós não falamos que a condição é que a vasilha esteja vazia, mas elas estavam, só que estavam longe, não estavam no propósito, não estavam unidas. Jesus, há 2000 anos atrás, Ele fez uma oração pela igreja, por você, por mim. Ele falou o seguinte: rogo-vos, Pai, Pai, eu te rogo, não só por este que me deste, os discípulos, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim através da tua palavra. Ele estava orando, não só pelos discípulos, mas por todos nós. E a oração dele foi o seguinte: que eles sejam um, assim como nós somos, como eu sou em ti, que eles sejam em nós, aperfeiçoados na unidade. Presta atenção, querido. Não adianta nós, como corpo de Cristo, como igreja, caminharmos em uma direção, um monte de vasilhas vazias, dispostas a serem cheias do Espírito Santo, e você mesmo vazio, caminhar numa direção oposta, achar que Deus vai ministrar com você sozinho, na tua estratégia, naquilo que você acha certo, naquilo que você escutou um pregador da internet falando. Não! É necessário que haja unidade, é necessário que todos nós caminhemos em unidade. Nós somos o corpo de Cristo, cada um é membro do corpo. Talvez você seja um dedinho, mas um dedinho é importante. Cadê a Priscila? Priscila está aí? Olha lá, levanta a mão aí, Priscila. Levanta a mão. Olha lá, operou o dedinho. Desculpa, não ia usar você de exemplo não, mas na hora que eu falei dedinho, operou o dedinho. O dedinho é importante. Agora arranca o dedinho e joga fora. O que aquele dedinho vai virar sem o corpo? Apodrece, fede, não serve para nada. Agora o dedinho dentro do corpo, você alcança lugares que o dedão não alcançaria. Você está entendendo, irmão? Amém? Então presta atenção. Não adianta você ter se esvaziado. Não adianta você estar cumprindo a condição fora do propósito. Não adianta. A vasilha vazia, longe, ela não enche de azeite. A vasilha vazia, na prateleira, ela não transborda de azeite. Por mais que ela esteja vazia, é necessário que ela esteja em unidade, no propósito, junto. Segunda coisa, as vasilhas que estavam cheias com outras coisas, elas foram cheias ou não? Vamos supor
que ali do lado tinha uma vasilha cheia de arroz. Ela foi cheia de óleo? Vamos supor que ali tinha uma vasilha cheia de moeda. Ela foi cheia de óleo? Não. Vasilhas que já estão cheias, elas não recebem o transbordar do Espírito Santo. E isso eu quero que você entenda, vou esmiuçar um pouquinho melhor, que talvez você não pegou ainda. A Bíblia fala a respeito dos dois senhores, que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, a Deus e o dinheiro, porque se a gente serve a um com devoção, a gente despreza o outro. Falamos hoje isso na escola bíblica dominical. Cadê a pastora Ida? Não dá. Se você estiver cheio de moeda, se o teu coração, se a tua vasilha estiver cheia de outras coisas, meu irmão, você não vai ser transbordado. Se o teu coração estiver preso nesse mundo, nessa terra, coisas boas, eu não estou falando que o dinheiro é errado, eu não estou falando que o mantimento é errado. Tua vasilha está cheia de arroz, eu preciso trabalhar para suprir a minha casa, suprir a minha família. E se o teu coração estiver só nisso, meu irmão, você não vai ser cheio, você não vai viver o transbordar do Espírito Santo. Você precisa se esvaziar. Se a tua vasilha estiver cheia de você mesmo, do teu orgulho, de quantos likes você recebe, da tua visualização no Instagram, no Facebook, se tudo que você faz é para se aparecer, se o teu narcisismo está em alta, você está cheio de você mesmo. Presta atenção, vasilhas cheias não recebem o transbordar do Espírito Santo. Então você precisa estar disposto, você precisa estar no lugar certo, você precisa estar no propósito certo, você precisa estar vazio, e você precisa falar: Deus, eu quero fazer parte desse projeto. Deus, eu quero ser 120, não quero ser 380, eu vou cumprir as condições, eu quero estar envolvido, eu quero ser um instrumento do teu avivamento. Eu não quero simplesmente ouvir falar que o avivamento chegou, eu quero que através da minha vida, pessoas sejam curadas. Falando nisso, liga o microfone do Ezequiel, fazendo um favor. Conta aí, rapidinho, o que aconteceu hoje depois da escola bíblica dominical. Aumenta aí. Vim para a igreja, para a escola bíblica. Quando foi umas 9h30 mais ou menos, a dor de cabeça continuava muito forte, aumentando. Tomei mais 1 grama de dipirona e não passava. Aí tivemos uma reunião, eu, o pastor Léo e os obreiros da igreja. E aí no final da reunião eu falei: pastor, eu não pediria se não fosse muito forte, mas está doendo muito. Ora para mim, eu creio que isso vai sair. Aí ele orou, e na hora que ele orava, ele pegava assim, puxava meu cabelo, falava: sai essa dor dele, estou arrancando essa dor. E aí terminou a oração, fui embora para casa. 10 minutos depois, a dor cessou. Até agora, zerado. Glória a Deus, glória a Deus. Vou contar um outro testemunho rapidinho também. Gente, é para ativar a tua fé. Eu estava, meu Deus, vocês aguentam aí, eu vou tentar ser rapidinho. Eu estava na rua, no carro, e o celular no bolso. De repente eu escutei chamando assim. Olhei assim, eu tinha feito pelo bolso uma videochamada para Naima, a minha sogra. E aí eu olhei, ô Naima, eu que te liguei ou você que me ligou? Eu não sabia, né? Aí ela falou assim: não, você que me ligou.
Eu falei assim, desculpa, o celular estava no bolso, ligou sem querer. Aí ela falou, não, Léo, não foi sem querer não, foi Deus. Olha aqui com quem que eu estou. E ela estava com a mãe dela, a avó Nicássia. E aí ela falou assim, a avó estava falando de você agora. Falou que estava com saudade de você, que queria muito te ver, que faz tempo que não te vê, tal. Eu falei assim, por isso não, estou desligando o celular, daqui 3 minutos eu estou aí. Peguei, desliguei o celular e fui lá para a casa dela. Cheguei lá na casa dela, estava a Naima e a vó Nicássia na cadeira de roda. Ela tinha quebrado o fêmur, fazia muito tempo, estava com dor na perna e não conseguia andar de tantas dores que ela tinha na perna. Eu conversei com ela, abracei, beijei, conversamos. E aí eu falei assim, ô vó, eu posso orar pela senhora? Ô meu filho, claro, ora por mim e tal, eu estou precisando tanto. Eu pus a mão na perna dela, falei assim, em nome de Jesus, para que a avó Nicássia saiba que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor a ama. Cura não só o físico, mas cura o emocional dela, cura o espírito, fala com ela, mas em nome de Jesus, Deus, tira essa dor dela, eu repreendo em nome de Jesus. Fiz uma oração, orei, abençoei, fui embora. No outro dia a Naima me manda uma mensagem, eu vou ler para eu não falar mentira, porque falar qualquer mentira em cima do altar, Leozinho, que Jesus sempre abençoe suas mãos. Minha mãe está caminhando. Ela não estava conseguindo. Estávamos passando momentos muito difíceis com isso. Ainda estamos, mas só dela poder estar caminhando, mudar os passos, e ela diz que foi depois que você orou por ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Segura que não tem muita coisa ainda. Aí ela me mandou a foto da avó Nicássia andando, e aí ela falou o seguinte, ela conta para todos que chegam que ela está andando, porque o meu querido neto orou por mim. Olha que benção. Isso aconteceu antes de ontem. Então, queridos, nós estamos vivendo dias diferentes. Nós estamos vivendo dias incríveis, creia nisso, mas existe uma condição para que você participe desses dias, sabe, você precisa ser uma vasilha vazia, mas além de você ser uma vasilha vazia, você precisa estar inserido dentro do propósito. E agora eu quero contar um outro testemunho. Vocês sabem, eu estou em jejum, buscando direcionamento de Deus para as nossas vidas, para essa igreja. E eu quero muito, gente, eu não peço nada para mim, não peço, eu estou muito satisfeito com a vida que Deus me deu, com a saúde que Deus me deu, com os filhos, eu estou muito satisfeito, eu tenho tudo que eu preciso, mas eu peço muito para que vocês, para que a igreja, para que o reino de Deus prospere, cresça e o avivamento venha. Então, a minha oração e o meu jejum é por causa disso. E nós conhecemos o pastor Domingos Jardim, lá de Marília, um grande homem de Deus, um homem abençoado, e a igreja flui, enfim, e nós fomos para lá no Café com os Pastores, há uns 10 dias atrás, dia 22, hoje é dia 3, 11 dias atrás, há 11 dias atrás nós fomos lá, no Café com os Pastores, ele proporciona um café da manhã, para todos os pastores da rede, e tem 350 pastores ali que fazem parte do café da manhã, e tradicionalmente, ele, depois do café, ele dá uma palavra de alinhamento, e ministra com esses pastores, só que dessa vez ele falou o seguinte, e foi a única vez que eu e o meu pai tivemos lá, o Ezequiel também estava, e minha mãe, fomos nós 4? A única vez que nós estávamos lá, ele falou o seguinte, eu vou fazer algo diferente,
Deus ministrou no meu coração. Eu já até tinha preparado a palavra que eu ia compartilhar com vocês, mas eu preciso compartilhar uma ferramenta. Eu falei assim, epa, às vezes é Deus querendo falar conosco. Eu preciso compartilhar com vocês uma ferramenta, uma estratégia que Deus nos revelou através de outros pastores, e tem revolucionado muitas igrejas, revolucionou a minha igreja, e eu quero que revolucione a tua também. É uma ferramenta poderosíssima, que se você estiver dentro desse propósito, engajado nisso, Deus vai fazer grandes coisas. E nós começamos a escutar aquela proposta, escutar tudo que ele tinha por falar. Põe no PowerPoint para mim, fazendo um favor, Atitude 333. Vou fazer um breve retrospecto. Há uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, no auge da pandemia, Deus deu para minha mãe um projeto chamado Tu Me Amas, você lembra? Quem lembra do projeto Tu Me Amas? O que era o projeto Tu Me Amas? Era baseado nesse texto de João 21:15, que Jesus, já ressurreto, ele pergunta para Pedro, não, vamos lá, Pedro falou assim, sim, e aí o que ele falava? Apacenta as minhas ovelhas. Muito bem, quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava? Quantas vezes Pedro respondeu que amava? Quantas vezes Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas? E o projeto passa, chama Atitude 333, você acredita que o projeto lá chama Atitude 333, falei assim, tem alguma coisa nesse negócio aí, vamos linkar as coisas, glória a Deus, passa por gentileza, Jeremias 33:3, que o profeta gosta muito desse versículo, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E foi justamente isso que nós percebemos Deus nos anunciando através da vida do pastor Domingos Jardim, coisas que a gente não sabia, que na verdade a gente já sabia, mas uma estratégia totalmente vinda da parte dos céus, casando com o projeto Tu Me Amas, que Deus tinha dado para minha mãe. Passa por gentileza. Qual que é o objetivo? Sermos agentes do avivamento, realizarmos ainda nesse ano o maior batismo de todos os tempos da IAMIR. O objetivo é esse. Nós vamos para cima esse ano. Esse ano, não é o ano que vem não. Nós vamos fazer nesse ano o maior batismo da história da IAMIR. E eu não estou brincando, eu creio nisso. Nós vamos fazer, e você vai ser uma vasilha vazia dessa, que vai ser cheia, vai transbordar do Espírito, e você vai ser um agente do avivamento nessa igreja e nessa cidade, em nome de Jesus. Nosso alvo, ganhar, integrar, consolidar, discipular, capacitar e enviar. Passa, por favor. Por que a atitude 333? Deixa eu abrir aqui que eu não preciso ficar de costas para vocês também. Por quê? Primeiro, nós vamos orar 3 vezes por dia. Segundo, nós vamos orar durante 3 meses. Terceiro, por 3 amigos. Repita comigo, fala assim, orar 3 vezes, durante 3 meses, por 3 amigos. Condição para o sucesso de qualquer projeto, inclusive desse. 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, ó Paulo falando, eu rogo gente, pelo amor de Deus, eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todo a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, e no mesmo parecer. Você lembra o que eu falei da vasilha lá na estante? A condição para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você transborde, para que o avivamento venha sobre a tua vida,
é você não estar na vasilha, é você estar no todo, você está envolvido. Você viu como é que as coisas vão se casando? E Paulo falava assim, ó, eu te peço em nome de Jesus, você precisa ter a mesma disposição mental, você precisa ter o mesmo parecer, você precisa falar a mesma coisa. Não adianta você ficar falando A e a igreja falando B. Não adianta a igreja falar C e o C falar um D, a estratégia é outra. Não adianta, nós temos que estar unidos. Quem entendeu, diga amém. Passa por gentileza. Compromisso. E esse é o compromisso. Cada membro da igreja deverá orar 3 vezes ao dia e jejuar 1 vez por semana durante os 3 meses da atitude 333. Olha para mim. Muitos não têm o costume, o hábito de jejuar, de orar mais ou menos, só na hora de dormir e na refeição. Mas Daniel, ele orava 3 vezes por dia e ele era governador da Babilônia. Governador, você acha que um governador tem pouca coisa para resolver? Governador é tranquilo? Não, mas ele parava tudo, 3 vezes por dia, entrava no quarto, fechava a porta e orava. Então o teu compromisso, durante esses 3 meses, é pelo menos 3 vezes por dia, você orar por esses teus 3 amigos, jejuar 1 vez por semana. Lá em Mateus 6, fala a respeito do jejum, e vós, quando jejuardes, não sejam igual os hipócritas, que gostam de parecer contristados, para que os outros tenham pena de você. Vocês nunca me viram contristado aqui, nunca. E eu estou há 36 dias sem comer, estou só na água há 36 dias, e vocês não me viram aqui fraquinho, assim, não, estou o pó da rabiola, por fora, mas por dentro eu estou queimando, eu estou firme. E ó, eu fui na marcha por Jesus ontem a pé, lá da Estação da Primavera até aqui, na hora da subida, o Minuto falou assim, ô Léo, você não está cansado não? Não, porque eu estou meio ofegante aqui. Vamos voltar. Cada membro da igreja vai orar 3 vezes por dia e jejuar pelo menos 1 vez por semana, porque o jejum é uma obrigação do crente, gente. É obrigação. Se você nunca jejuou na vida, pelo amor de Deus, começa a jejuar. Ficar pelo menos 12 horas sem comer. Não mata ninguém. Eu achei que eu ia morrer também, mas não mata, estou vivo. Amém? Segunda coisa, cada membro da igreja precisa estar presente em todos os cultos de celebração ao Senhor e orar com a igreja pelas pessoas que serão alcançadas para Jesus. Por quê? Porque todo culto de domingo, nós vamos estar orando por esses teus 3 amigos, porque tem pessoas que o diabo fecha o entendimento, tem pessoas que o diabo cerca, e nós vamos estar orando, vamos estar primeiro desvencilhando esses teus 3 amigos na oração, e depois nós vamos fazer o convite. Tem toda uma estratégia que vocês vão entender. Passa. Cada membro da igreja deve levar 3 amigos para o GPS. Podem ser amigos não cristãos ou afastados de Jesus. Passa. Se você ainda não frequenta um GPS, escolha um urgente. E esse é um pedido que eu quero fazer para você. Cara, GPS, culto em célula, culto nas casas, é algo que nasceu no coração de Deus, é algo que flui, pessoas são salvas ali. Nós fizemos o batismo semana passada, mais da metade das pessoas que foram batizadas foram ganhas nos GPS. Você consegue entender o valor disso para Deus? Ah não quero. Tudo bem, fica na estante, não tem problema, pode ficar na estante, mas o derramar do Espírito Santo vai vir.
E ele vai vir para aqueles que estão dentro do propósito. Escuta, 1 hora na semana, em alguma casa, e às vezes você que também já é velho de igreja, já tem bacharel em teologia, já escutou o pastor Mauri pregar 300 vezes, pastor Leonardo, pastor Elias, vem em escola bíblica, e o que te falta para pregar o evangelho, para compartilhar? Presta atenção, olha o que acontece. Segunda-feira, toda segunda-feira, nós temos a reunião com os líderes do GPS. Eu entrego o esboço do que foi pregado aqui no domingo. Está tudo escrito, tem o texto escrito, tem os comentários. Você só vai ler e só vai jogar para a turma, para eles compartilharem a respeito daquele texto. Uma criança de 10 anos faz isso. Você não precisa ter um aprofundamento teológico para ser líder de GPS. Sabe o que você precisa? Está vazio, está disposto, está no bolo. É só isso que você precisa. Só isso. E quando você está no bolo, quando você está disposto, o óleo transborda. É assim que funciona. Então, meu irmão, se você não frequenta, começa a frequentar. E se você tem o desejo de abrir, se Deus está te incomodando, falando assim, cara, você já é crente há 20 anos, e você não tem condição de liderar um GPS, pelo amor de Deus, na garagem da tua casa, em frente à rua. Esse é o momento para você abrir um GPS, porque você vai entender a estratégia. Cronograma, hoje, apresentação do projeto. Primeira semana, de 3 a 10. Essa vai ser a primeira semana desse projeto Atitude 33. É o início dos 3 meses de oração e jejum, com todos do GPS, para alcançar as pessoas para Jesus. E é o início da jornada de oração 3 vezes ao dia, e jejum 1 vez por semana, com todos os membros da igreja. Então, nessa semana, você vai escolher um dia para você jejuar. Se você não puder jejuar 24 horas, jejua 12. Se você não puder jejuar 12 horas, se converta. E jejum é ficar sem comer, gente. Pelo amor de Deus. Eu tirei o chiclete. Estou jejuando de chiclete. Estou jejuando de refrigerante. Isso não é jejum não, gente. Isso talvez seja um propósito que você fez, você e Deus, você e teu nutricionista. Cadê o Gabriel, está aí? Eita, Gabriel. Talvez, mas isso não é jejum. Fica sem comer. Você não vai morrer. Eu sou prova viva, você não vai morrer. Segunda semana, de 10 a 17, semear em oração. O líder do GPS deve começar o movimento de oração e lançar o alvo para cada participante ganhar os 3 amigos para Jesus, nos próximos 3 meses. Clamor para o Espírito Santo nos revelar quais serão esses 3 amigos. Passa, ainda na segunda semana, o líder do GPS deve separar um tempo de intercessão e oração fervorosa. Ali no GPS nós vamos todo mundo clamar e pedir a Deus fervorosamente para que Deus revele quais serão esses 3 amigos que você vai trazer. Lembrando que pode ser que não seja crente ou que esteja desviado, tá? Dia 15/9, dia 15 desse mês, nós vamos fazer como igreja uma poderosa vigília. Nós faremos uma vigília e clamaremos a Deus por esse direcionamento. Passa. O GPS, o GPD, que são nossos grupos de discipulado, os discipuladores vão estar motivando o empenho e encorajando todos os nossos discípulos a estarem participando desse mover da Atitude 33. Terceira semana, de 17 a 24 de setembro. Cada membro do GPS deverá preencher os cartões. Nós distribuiremos um cartãozinho para todos da igreja, para todos os membros do GPS, e eles vão escrever
os 3 amigos que Deus revelou: fulano, ciclano e beltrano. Com os nomes dos 3 amigos que irá ganhar para Jesus e entregar para o líder, que colocará os nomes no cartaz e devolve o cartão para cada pessoa. Lá no GPS, vai ter pregado na parede uma árvore com o nome meu ou teu e os 3 amigos que vão sair de você. Então, todo GPS vai ter o nome dessas pessoas que nós estaremos orando por elas antes de convidá-la. Quem entendeu, diga amém. Passa. O GPS deverá ter um cartaz com o nome das pessoas que serão alcançadas para Jesus e orar fervorosamente por ela em todos os GPS. Cada membro do GPS deve manter consigo o cartão. Você vai pegar aquele cartão e vai colocar na tua Bíblia ou na tua carteira. Por quê? Porque todo dia, 3 vezes por dia, você vai impor as mãos sobre aquele cartão e você vai orar pelos teus 3 amigos. Passa. 4ª semana, de 24 a 1º de outubro, é a semana do amigo. Qual que é a estratégia? Cada família da igreja deverá oferecer um almoço, um jantar ou um lanche em sua casa para os seus amigos. Dar o testemunho do que Jesus está fazendo em sua família e convidá-los para o GPS. Presta atenção. Isso é uma estratégia fantástica. Você vai fazer um almoço na tua casa e você vai chamar esses 3. Ou um churrasco, ou uma janta, mas você vai chamar as 3 pessoas para irem para a tua casa. Fulano, vou fazer um churrasquinho aqui em casa, quero que você venha aqui. Ciclano, vou fazer um arroz com feijão, batata frita, quero que você venha aqui, preciso comer com você. Você vai chamar ele para sentar na tua mesa, lá na tua casa. Lá na tua casa, você vai convidá-lo, depois que ele comeu, depois que ele escutou, depois que ele viu o que Deus tem feito na tua vida, depois que você transbordou a alegria e testemunhou as maravilhas de Deus, que ele estiver feliz, contente, com a barriga cheia, lá na tua casa, você vai falar: agora eu quero te fazer um convite. Você vai no GPS comigo, quinta-feira. Faz igual a tia Eunice. Viu, queridinho? Você vai no GPS comigo. Você nem convida, você fala assim: estou te comunicando que você vai no GPS. Qual que é a base bíblica? Lucas 5:27. Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, que é Mateus. Jesus chamou Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, e o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. O que aconteceu? Mateus foi jantar com Jesus, mas chamou todos os publicanos, os amigos dele, para sentar à mesa e ouvir a mensagem de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Passa. 4ª semana, ainda, Operação Resgate. Os membros da igreja devem ligar durante o dia para os seus amigos, passar na casa deles à noite e levá-los para o GPS. Porque se você falar assim: fulano, vai lá no GPS, ele vai falar assim: eu vou chegar sozinho, não conheço ninguém, não vou não, fico com vergonha. Não, você não vai falar que você vai para o GPS, você vai falar assim: eu vou te levar, eu vou passar na tua casa, eu te pego e nós vamos junto para o GPS. Essa é a estratégia. Ou seja, sentado na mesa, você vai dar um almoço, um jantar para ele, você vai contar o teu testemunho, você vai intimá-lo a estar com você no GPS, e você vai falar que você vai passar na casa dele e vai levá-lo para o GPS. Quem entendeu, diga amém. GPS do amigo. O líder do GPS deverá fazer uma excelente programação de boas-vindas, para que os visitantes se sintam acolhidos, amados, bem recebidos, e tenham o desejo de voltar na próxima semana. 5ª semana, amor e cuidado na prática. Cada membro da igreja deve visitar os seus 3 amigos em suas casas ou no trabalho e orar por eles. O GPS deve ser evangelístico e o líder deverá dar a oportunidade para que todas as pessoas entreguem
as suas vidas a Jesus. Aqui já começa algo mais objetivo. Você percebe que é uma estratégia que vai envolvendo o teu amigo, de tal forma que ele consiga entregar a vida para Jesus, sem se sentir constrangido, sem se sentir forçado a nada, muito pelo contrário, num grupo pequeno na casa de alguém. Passa, por favor. O líder do GPS deverá realizar um fervoroso momento de oração pelos novos amigos, usando a cadeira de milagres. O GPS fará um jantar de boas-vindas, acolhimento e comunhão com os novos amigos. É o famoso junta-panelas. Lá no GPS, quando ele estiver aceitando Jesus, depois nós vamos fazer algo muito festivo. Um junta-panela, um momento alegre, descontraído, gostoso. Porque, gente, quando um pecador se arrepende e se converte, o que acontece? Há júbilo nos céus, a festa no céu. E nós vamos festejar aqui na terra também. Passa. Sexta semana, fortalecimento da fé. A vida é receber, celebrar e repartir. Então nós vamos direcionar os 3 amigos para participarem do encontro. Porque o encontro que vai ser no dia 13, 14 e 15 de outubro, justamente nessa sexta semana. Sétima semana, de 15 a 22 de outubro, experiências transformadoras. Os GPS devem realizar orações fervorosas por transformação de vidas e milagres. Atos de bondade, você pode fazer um bolo, fazer alguma coisa que demonstre o teu amor por essa pessoa. Oitava semana, compromisso com Jesus e a igreja. Você vai levar os seus 3 amigos para os cultos de celebração ao Senhor, no domingo às 19 horas. Busque ele em casa. Fala assim: fulano, domingo, 15 para 7, eu vou passar na tua casa, porque nós vamos lá para o culto. O líder do GPS ministrará sobre o batismo e convidará os não batizados a ingressarem no curso de batismo. A partir daí a gente já começa a falar a respeito do batismo. Nona semana, fortalecer a unidade. A unidade é a vontade de Jesus para as nossas vidas. É aquela oração que eu falei que Jesus fez por nós. O líder precisa realizar o GPS temático com o propósito de fortalecer a fé, amor, unidade entre os irmãos. E convidar para a festa da colheita no dia 9. Presta atenção. Do dia 29 de outubro ao dia 5 de novembro, que é a nona semana, lá no GPS, nós falaremos a respeito da festa da colheita que vai acontecer na igreja. Essa festa da colheita é dia 9/11. Passa, por favor. E a 10ª semana, não haverá GPS nas casas. Todos se reunirão na igreja em um grande banquete. Nós vamos juntar as panelas de todo mundo. Nós vamos fazer uma baita de uma mesona aqui, assim, ó. Todo mundo que vai vir vai trazer uma panela com uma mistura, arroz, feijão, batata, comida. Nós vai fazer um banquete, vai ser festa. Porque todos aqueles teus amigos que participaram do GPS vão estar aqui e vão ser recebidos e vão entender que ser crente é a melhor coisa do mundo. Amém? Passa. Na 11ª semana, ó que coincidência, na 11ª semana é a semana dos sedentos pelo avivamento. Nós vamos motivar todos os participantes do GPS, além de participar, divulgar e ajudar no que for preciso, no evento 10ª hora no Parque do Peão, no dia 15. Dia 15 de novembro teremos 10ª hora, e aí todo mundo não vai estar no GPS, vai estar lá no 10ª hora. Amém? 12ª semana, eu estou acabando. Gratidão, celebrar a conquista das vidas que serão batizadas no domingo do dia 26. Porque o próximo batismo vai ser no dia 26 de novembro. Então, nessa 10ª semana, na 12ª semana, que é de 19 a 26, vai ter uma grande celebração por causa dos batizados. E estimular a todos eles, motivando a estar presente no batismo. Porque o nosso batismo, gente, é sobrenatural. 12ª semana, de 19 a 26, batismo, dia 26/11, faremos o maior
batismo da história da Iamir. Não, vocês não entenderam. Nós faremos o maior batismo da história da Iamir. 13ª semana, festa. É festa, gente. Será um GPS duplamente festivo. Bexigas, brincadeiras, um delicioso jantar. E nós celebraremos o nascimento dos recém-batizados e a vitória da futura multiplicação. Presta atenção. Celebraremos todos os que forem batizados. E também celebraremos a multiplicação, porque a multiplicação dos GPS é uma conquista. Amém? 13ª semana ainda, envio. No culto de domingo, no dia 3/12 de dezembro, nós faremos o culto do envio. Apresentaremos aqui no altar todos os GPS que estão multiplicando. Ungiremos com óleo o novo líder do futuro GPS e faremos um poderoso clamor por todos do GPS que estarão sendo formados. 14ª semana, de 3 a 10 de dezembro, posse. Os novos GPS serão instalados e o discipulador estará presente para ungir, abençoar e monitorar o primeiro dia após a multiplicação. 15ª semana, persistência, ministração sobre permanecer firme, persistir, nunca esmorecer. Apocalipse 2:10 está escrito o quê? Ser fiel até... Não, gente, vocês parecem que não jantaram? Quem não jantou, fala amém. Amém. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Firmar uma aliança de propósitos e parceria para ganhar vidas para Jesus. 16ª semana, adivinha o que tem de novo? Festa. E aí o teu GPS vai ser festivo. Alegria, música, churrasco, karaokê, amigo secreto, amigo do chocolate, sei lá, se vira. Mas vai ser um tempo de sociabilidade, um tempo de prazer, um tempo de comunhão, porque é o último GPS do ano, e assim finalizamos a estratégia. Quem entendeu, diga amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Eu preciso ler o último trecho da palavra de Deus. Coloca para mim Ezequiel 47, por favor. Ezequiel 47. Fala muito a respeito do derramar do Espírito Santo, da intimidade, da profundidade. Conecta aqui comigo, gente, não deixa nada tirar a tua atenção não. Presta atenção. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Primeira coisa que eu quero que você entenda: existia um templo, existiam águas que saíam do templo. Repita comigo, fala assim: as águas saíam do templo. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio
havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Segura isso aí. Vai para o versículo 12. Deixa eu ir aqui também. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Olha para mim para eu fechar. Está falando a respeito de níveis, de profundidade, de intimidade, de relacionamento com o Espírito Santo. Agora, a pessoa, o profeta, ele não ficou cheio dentro do templo, ele não nadava dentro do templo, ele teve que sair. E perceba o seguinte: quanto mais longe, mais profundo. 1000 côvados, 450 metros, a água dava pelo tornozelo. Ele teve que andar mais 1000 côvados para a água vir para o joelho. Ele teve que ir caminhando, ele teve que ir indo para fora. Quanto mais para fora, mais profundo. Presta atenção. As árvores frutíferas, que davam frutos, e que os seus frutos serviam para alimento, e que suas folhas serviam para remédio, elas não estavam grudadas no templo, elas não estavam quando as águas davam pelos tornozelos. As árvores começaram a surgir quando já era um rio. O que você está querendo falar, pastor Leonardo Trevisan? Que enquanto você fica parado no templo, esperando ser cheio do Espírito Santo, escuta, a água vai ficar só no teu tornozelo. Enquanto você não se dispuser a caminhar para fora, enquanto você não se dispuser a caminhar em direção à profundidade de Deus, enquanto você ficar parado, inativo, Deus também vai ficar parado, porque Deus não age, nós precisamos sair de dentro do templo, nós precisamos caminhar em direção ao perdido, nós precisamos caminhar 1000 côvados, 2000 côvados, 3000 côvados, até que você nade, porque o Espírito Santo te revista com a sua presença, que Ele transborde a glória do Senhor sobre a tua vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ver muitas árvores frutíferas, você vai começar a ganhar pessoas, mas pessoas que estão plantadas à beira desse rio, esse rio que sai do santuário, mas esse rio que chega através da tua vida, a cada uma dessas pessoas que você vai alcançar. E sabe qual que é o melhor? Essas árvores, essas pessoas que você vai alcançar, elas vão frutificar a todo tempo. O fruto delas vai ser para alimento, e as suas folhas para remédio. Ou seja, elas vão orar por pessoas, pessoas serão curadas. Você tem noção o que é vidas que você ganhar orando por pessoas, pessoas sendo curadas, servindo de alimento? O que é alimento? É a palavra, eles vão estar alimentando pessoas, mas isso só vai acontecer se nós estivermos dispostos a caminhar 4000 côvados, a sair da nossa zona de conforto. Eu estou falando aqui, estou falando sério. Eu escutei nesse último encontro pela boca de um principado aqui, ó. Vocês não sabem, o principado falou isso. Vocês não sabem,
mas chegou a hora de separar o joio do trigo. Sabe, queridos, o que você tem oferecido para Deus? Será que a tua vasilha, está vazia ou está cheia dos teus compromissos, a ponto de você não ter tempo para ser usado por Deus? Como é que está a tua vasilha? Porque se você crê que Deus está nesse lugar, se você crê que Deus fala nessa igreja, se você crê num 10ª hora, mãe, pede para o Pedro pegar o quadro do Rock Júnior. Se você crê, querido, você precisa fazer alguma coisa no sentido da promessa. Queria te convidar a ficar em pé, por gentileza. Escuta, eu sei que é uma palavra incômoda, eu sei que é uma palavra que mexe com a gente, é uma palavra que talvez te tire da tua zona de conforto. É gostoso ficar sentado no templo, querido, é gostoso ficar recebendo uma palavra, sabe, é gostoso. Mas se você se contenta em fazer parte dos 380 e só ouvir falar do avivamento que aconteceu através da vida do pastor Leonardo, através da vida da Aurelinda, do profeta Eliano, do fulano, do ciclano, se você se contenta em apenas ouvir falar do avivamento que veio sobre Barretos, tudo bem. Deus nunca te obriga a nada, Deus nunca te força a nada, Ele te deu o livre-arbítrio. Mas se você queima igual eu queimo, se você tem vontade de ser um instrumento nas mãos de Deus, se você tem vontade de ser o precursor do avivamento nesses últimos dias, você precisa se mover, você precisa agir para que Deus possa reagir na tua vida. Feche seus olhos, por favor. Converse com Deus agora. Pai, eu estou aqui. Rasga o teu coração. Fala, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Conversa com Ele, querido. Rasga o teu coração para o Espírito Santo, em nome de Jesus. Deixa eu falar só mais uma coisa. Hoje o tempo vai extrapolar. Então, se você quiser ir embora, não se sinta constrangido. Pode ir embora, não tem problema, tá? Mas hoje o culto vai demorar um pouquinho mais. Tudo bem, se você precisar ir embora, não tem problema, tá bom? Você pode levantar, sair sem problema. Mas eu creio que Deus tem algo especial para fazer nessa noite. E se você quiser permanecer, talvez segurar um pouquinho a tua janta, tenho certeza que Deus vai te honrar. Quero apenas a sua
hoje voltamos a Ti. Quanto Te amamos, quanto Te adoramos, que hoje voltamos a Ti. Quanto Te amamos, quanto Te adoramos. Nós voltamos para Ti hoje, Deus. Eu quero voltar para Ti, Deus. Eu quero voltar para Ti, Deus. Quanto Te amamos, Eu Te amo, Deus. quanto Te adoramos, que hoje voltamos a Ti. Hoje Tu és minha maior necessidade. Tu és, Deus, Tu és. Hoje Tu és minha maior necessidade. Hoje Tu és minha maior necessidade. Tu és o ar que eu respiro. Tu és o fôlego em meus pulmões. Hoje Tu és a minha necessidade, Deus. Hoje Tu és minha maior necessidade. Hoje Tu és minha maior necessidade. Espírito Santo, Te desejamos, Te necessitamos. Venha reinar. Fale isso para Ele. Espírito Santo, nós Te desejamos. Nós Te necessitamos, Deus. Reina na minha vida. Reina, reina. Espírito Santo, Te desejamos, Te necessitamos. Venha, venha, venha. Venha reinar. Espírito Santo, Te desejamos, Te necessitamos. Venha reinar. Espírito Santo, Te desejamos. Te necessitamos. Venha reinar. Só igreja, só igreja. Espírito Santo. Espírito Santo, desejamos, Espírito Santo, venha reinar. Espírito Santo. Espírito Santo. Mais uma vez. Espírito Santo. Necessitamos. Mais uma vez. Suba! Venha reinar, Espírito Santo, Te desejamos. Te necessitamos, Deus! Necessitamos. Venha reinar. Espírito Santo, Te desejamos, Te necessitamos. Venha reinar. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um forte aplauso para Ele? Aleluia! Pastores, por favor, venham aqui à frente. Sente-se por gentileza. Nós vamos fazer a Santa Ceia agora. Agora presta atenção, querido. O significado da Santa Ceia é uma nova
aliança. Repita comigo, fala assim: nova aliança. Lembra, aliança tem quantas partes? Você vai tomar a tua santa ceia hoje, com um entendimento um pouquinho diferente. Eu estou, Deus, fazendo uma nova aliança contigo. A partir desse momento, Deus, eu quero fazer parte do teu propósito. Eu quero agir de acordo com o teu coração, não de acordo com o meu. Eu quero sonhar os teus sonhos, porque você ora na oração dominical: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está falando: Deus, que a tua vontade seja estabelecida na minha vida. Amém? Então nós vamos fazer, todos participar. Se você está em paz com Deus e com os homens, se você gostaria de participar da Santa Ceia, e se você entende que esse é o corpo de Cristo, se você discerne o corpo de Cristo, você é convidado a participar conosco dessa Santa Ceia. Amém? Pode levantar, pode vir buscar. Perdão, segura aí que nós vamos orar. Levanta, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos abençoar, santificar e consagrar esses elementos. Que esse pão, Deus, que representa o teu corpo, a hora que entrar no nosso organismo, possa fazer uma transformação na nossa alma e no nosso espírito. E que o teu sangue, que nos redime de todo pecado, possa estar sendo o selo dessa nova aliança, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode levantar, por gentileza. Pegue aqui os seus elementos. Não tome ainda, volte para o seu lugar, que nós faremos isso todos juntos, em nome de Jesus. Vamos para o Espírito Santo. Continua nela. Meu Deus, que música é essa? Nossa. Aleluia. Venha espírito de oração. Vem espírito de adoração. Vem adorando. Não perca esse momento não. Não perca esse ambiente não. É um ambiente de presença. Tornei-me dependente da tua essência. Não consigo mais viver sem tua presença. A intimidade se tornou o lugar mais preferido para mim. Te amamos, quando te adoramos, e hoje voltamos a ti. Quando te amamos, quando te adoramos, e hoje voltamos a ti. Quando te amamos, quando te adoramos, e hoje voltamos a ti. Quando te amamos,
experimente isso. Hoje Tu és minha maior necessidade. Minha maior necessidade. Hoje Tu és minha maior necessidade. Hoje Tu és minha maior necessidade. Espírito Santo. Aleluia. Alguém não pegou? Alguém não pegou? Levante uma mão, por favor. Todos pegaram? Glória a Deus. Davi, Pedro, vem aqui, por favor. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Queridos, esse é o pão, representa o corpo de Cristo. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Existe o Velho Testamento, a velha aliança e a nova aliança. A partir do momento que você comer esse pão, você vai estar decretando através desse ato simbólico uma nova aliança que você vai estar fazendo com Ele. Amém? Tudo que o Espírito Santo ministrou hoje, tudo aquilo que entrou no teu coração, que você coma esse pão em memória dele, lembrando que você também faz parte da aliança. A aliança tem sempre dois lados. Em nome de Jesus, você vai comer esse pão, falando: Deus, eu sou uma vasilha vazia, eu estou aqui, Pai, eu estou aqui disposto a ser um instrumento nas tuas mãos, a ser usado pelo teu Espírito. Derrama o teu óleo, multiplica o teu óleo através da minha vida, em nome de Jesus. Coma o pão agora e ser agradecido em nome de Jesus. Levante o cálice. Esse cálice representa o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Cada gota desse sangue vertido lá na cruz do Calvário testifica o amor que Ele tem por você. A Bíblia fala que Ele deu, Ele mesmo entregou a sua própria vida por cada um de nós. Cara, se a gente não puder fazer o mínimo por Ele, se a gente não se dispor a pelo menos nos oferecermos como instrumentos na mão dEle, que tipo de gratidão nós temos? Que tipo de amor nós temos? Amor é atitude. Então, em nome de Jesus, você vai beber o teu cálice, em gratidão a Ele, falando: Deus, eu renovo a minha aliança contigo hoje, em nome de Jesus. Beba o cálice e seja agradecido. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus, você pode exaltá-lo. Glorifica Ele, glorifica, exalta. Aleluia. Glória a Deus. Pode ir voltando para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar. Oh, Espírito Santo, venha reinar. Vem, 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 vem.
Glória a Deus. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Eu queria que todo mundo sentasse. Tem muita gente andando. Ô família Cordeiro, difícil vocês, hein? Senta aí. Glória a Deus. Queridos, não sei se vocês lembram o testemunho. O profeta que pintou esse quadro, ele tinha pintado o quadro antes da gente decidir que a entrada seria com os chofaristas. Eu sei que não vai estar dando para você ver, mas é um anjo tocando o chofar, e ele está com as cores da bandeira brasileira, verde e amarelo. E aqui, do mapa mundi, de Barretos, sai uma luz que vai até o chofar, e ao redor do mundo, aqui do lado, tem vários chofaristas, todos os chofaristas aqui, ó, ao redor do mundo, tocando o chofar. Ele pintou isso antes da gente decidir qual seria a abertura de 1/10 hora. Coisas sobrenaturais acontecendo, assim, que foge da compreensão humana. Ou seja, Deus tem algo novo preparado para a gente. Quem vai fazer parte desse mover, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Recados, apóstolo? Além do renovo, mais algum? É das mulheres. Queridos, presta atenção. Dia 7 é quinta-feira, é feriado. Acaba meu jejum dia 7, eita glória. Não, mas não é isso não. É feriado. Vai vir pastor Saulo, lá de Brasília. Quem acha que o pastor Saulo é uma benção? É só do manto. Você vai escutar um testemunho do Fábio, de Rio Preto. É um testemunho que é a coisa mais linda do mundo. Você chora do começo ao fim. É uma benção, você não pode faltar. Vai ser o dia inteiro de programação, começa 10 horas da manhã. Não, 9 vai ter o café, né pai? 9h30. 9h30 tem o café da manhã. Você vem aqui, come um cafezinho. E aí vai ser o dia inteiro de programação, das 10 da manhã até 10 horas da noite. Você vem, traz uma calcinha para você virar ela do banheiro. Nós vai ficar internado aqui, ó, do começo ao fim. Isso na quinta-feira. Sexta-feira vai ser a sexta-feira à noite, às 20 horas, na sexta-feira. E no sábado, o dia inteiro de novo. Serão 3 dias intensos de muita bênção. O meu irmão, pastor Murilo, vai vir de Nova Mutum com uma equipe, com uma caravana para estar aqui. Agora, se você não atravessar a cidade para você vir, você tem que apanhar de vara. Perdão, sexta-feira é às 19 horas, não é às 20, falei errado, tá? Então, gente, vem que vai ser muito bênção. As igrejas vizinhas vão estar aqui conosco. Nós fizemos essa programação com muito carinho, vai ser um momento muito especial. Dia 7, 10 horas da manhã, quinta-feira, 10 horas da manhã, na sexta, às 19 horas, e no sábado, às 10 horas da manhã. Às 3 horas da tarde? Às 3 horas da tarde, gente. Foi isso que eu falei, não foi? Desculpa aí a nossa falha. Vem, apóstolo. A paz, irmãos. Rápido. O pastor Leonardo falou que está em jejum, né? Vocês ouviram. Daqui 4 dias termina, né? Não é isso? Então, nós estávamos em Junquerópolis, com 350 pastores, e um apóstolo de Assis, chamado Roberto, chegou perto de mim e falou, conversando com ele teve uma visão comigo, foi me explicar a visão, e ele disse assim, falou do Leonardo, ele falou, apóstola,
antes que o Leonardo entregue o jejum, você peça para ele orar por você e pelo Mauri, antes de entregar o jejum. Eu entendo que é sobrenatural um jejum assim. Ele está pulando aqui, ó, e tem gente que fica, né, que não consegue pular nem porque tirou o café da manhã. Então, a gente vê que é um sobrenatural, e vê que é que Deus que faz, e Deus é que traz a unção. E quando ele fala que ele orou pelo Ezequiel, foi curado, orou pela avó Nicásia, está lá e levantou, o que você acha que a oração dele faz? Nesse momento, Deus colocou no meu coração, para ele orar pela igreja hoje. Curas, Deus vai fazer milagrosamente. E também, aí Deus colocou no meu coração, aí ele que vai ver se testifica. Ele deverá orar segunda, terça, os 4 dias, o 37, 38, 39, 40 dias, pela igreja nas redes nossas, nos WhatsApp. Lá, se você não tiver em Amir Orações, entra lá, para você receber a oração dele. Assim como ele orou pela Marcha por Jesus, colocou lá, estou pedindo para orar por nós todos esses dias. Você concorda com isso? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fique em pé então, em nome de Jesus. Manda quem pode, obedece. E eu tenho juízo. Glória a Deus. Queridos, então eu já vou contar também em 1 minuto. Pastor Jetro, que é o idealizador do bambu, que vai estar conosco num 10ª hora. Ele me chamou ao lado. Léo, eu preciso falar 2 coisas que Deus falou para mim a teu respeito. E pensa um homem que é profeta. Primeira coisa, falou o seguinte: essa oração que você acabou de fazer, Deus está falando que Ele responde, e tudo que você pediu vai acontecer num 10ª hora. O clamor do teu coração chegou até o coração de Deus, e vai ser um mover sobrenatural lá naquele lugar. E eu tinha acabado de orar isso. Enfim. E a segunda coisa, Deus falou que Ele está colocando um anjo muito poderoso do teu lado, muito forte do teu lado. E as palavras que saírem da tua boca serão decretos. Tudo aquilo que você orar vai ser ligado na terra e vai ser ligado nos céus. E Ele falou uma terceira coisa: e a unção e a sensibilidade que existe em mim, eu transfiro para você em nome de Jesus. E orou por mim. Cara, parece que veio uma descarga de eletricidade. Eu fiquei tremendo lá, né, mãe? Fiquei umas 2 horas tremendo lá assim. Enfim. Creia. Oração funciona. Oração funciona. A Bíblia fala: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Agora, se você não acredita, não adianta nem eu orar. Então, meu irmão, enche o teu coração de fé, porque hoje é o dia da tua cura em nome de Jesus. Hoje é o dia da tua cura em nome de Jesus. Toma posse. Nós vamos orar e essa enfermidade vai sair agora em nome de Jesus. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão nela. Nós vamos viver pastor Fábio no culto passado. Pastor Fábio foi tomado pelo Espírito Santo, e ele falou o seguinte: a igreja Iamir vai viver um momento de sinais e prodígios igual nunca aconteceu. Quem lembra disso? Amém? Isso vai começar hoje em nome de Jesus. Coloca a mão na tua enfermidade em nome de Jesus. Deus amado, não é por mim,
Deus, eu não tenho nada para oferecer, Pai. O que é, Deus, a minha vida? O que eu sou diante do Senhor? Eu não sou nada, Pai, mas eu dependo do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, assim como o Senhor decretou, assim como o Senhor falou, Pai, de acordo com a Tua palavra, que o Senhor nos deu autoridade para expelirmos todo tipo de demônio, pisarmos em serpentes e escorpiões, sob todo o poder das trevas, assim como o Senhor nos deu autoridade para curarmos enfermos, é baseado na Tua palavra, que em nome de Jesus, eu ordeno, enfermidade, sai agora em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, bate em retirada agora, em nome de Jesus, todo demônio que está causando um mal, sai agora, em nome de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A realidade dos nossos olhos não é a verdade. A realidade que o nosso corpo sente não é a verdade. A verdade é que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, Deus, manda o Teu anjo agora, Pai. Manda o Teu Espírito Santo, Deus, e vai passando ao redor dessa igreja, Deus, e vai em nome de Jesus trazendo saúde. Toda artrite, toda artrose, você está falida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda dor nos pulmões, todo problema respiratório, asma, bronquite, sai agora em nome de Jesus. Todo problema na cabeça, dores de cabeça, tumores, saiam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo problema nos rins, em nome de Jesus, toda pedra nos rins, seja expelida agora, seja bombardeada agora, pelo fogo e pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fígado, baço, pâncreas, em nome de Jesus, todos os órgãos, todo problema de hipotiroidismo, eu te amaldiçoo agora em nome de Jesus, sai dessa vida agora em nome de Jesus. Câncer, em nome de Jesus, saia dessa vida agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, enfermidade da alma, depressão, angústia, síndrome do pânico, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Você não é bem-vinda nessa casa, você não é bem-vindo nessa pessoa, saia, deixa essa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda depressão, toda angústia, toda síndrome do pânico, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda doença do sistema circulatório, pressão alta, veia, desentope agora. Veia, desentope agora. Todo problema cardíaco, caia por terra agora em nome de Jesus. E eu profetizo e declaro que está estabelecido a saúde de Deus na vida de cada pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê que você está curado, dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E seja feito conforme a tua fé, em nome de Jesus. Estenda a mão. Pai amado, eu quero abençoar o teu corpo, Pai, a tua igreja. Em nome de Jesus, Deus. Que o teu Espírito Santo esteja abrindo as portas essa semana. Que seja uma semana incrível. Nós queremos abençoar também, Deus, o renovo que vai ter, cada caravana que vai vir, Pai, e motive cada pessoa, Deus, a estar junto, Pai, como uma vasilha vazia, mas aqui, Deus, aqui no altar,
queimando pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, que sejam momentos incríveis na Tua presença, em nome de Jesus. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. O Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, dá um forte aplauso ao Senhor.